E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Pessoas de várias idades prestam o Enem. Eu entrei em medicina com 30 anos. E no SISU do ano passado, teve uma pessoa que entrou com 51 anos de medicina. Fez o Enem, passou, fez matrícula. Hoje essa pessoa está no segundo ano de medicina com 52 anos. Vai fazer um internato com 55, 56 anos e vai se formar com 57 anos. Ah, mas isso aí não é comum, né? Qual é a faixa de idade que mais passa em medicina? Boa pergunta. Depois de analisar os dados do SISU do ano passado, eu separei 3 faixas de idades para analisar a taxa de aprovação em medicina. A primeira faixa de idade é 17 aos 18 anos, que são os alunos que prestam o Enem no final do terceiro ensino médio. A segunda faixa de idade é dos 20 aos 21 anos. E a terceira faixa de idade, dos 34 anos. Tem gente passando em medicina desde os 17 anos até os 51 anos, mas você vai entender que a forma como as pessoas pensam a preparação é muito diferente em cada faixa de idade. Um estudante de 17 anos se prepara de um jeito muito diferente de um estudante de 34 anos, porque a vida deles é muito diferente nessas duas idades. Por isso eu decidi fazer um vídeo que explica as vantagens da preparação em cada idade e como essas vantagens ajudam você na sua aprovação. Eu comecei fazendo esse estudo com 2 perguntas na cabeça. Primeiro, quais são os cursos mais desejados pelas pessoas em cada idade? Muda. E a segunda pergunta, com que idade as pessoas têm a maior taxa de aprovação nesses cursos mais desejados? Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. O curso mais desejado no SISU por pessoas de 63 anos é o curso de filosofia, e a taxa de aprovação foi de 18%. Na faixa de 61 anos, filosofia é o segundo curso mais desejado e a taxa de aprovação na cidade foi de 20%. Para a galera de 61 anos, filosofia só perde para história, mas a taxa de aprovação em história na cidade foi de 9%. Se a gente considerar o SISU do ano passado, e você tivesse mais de 60 anos e tivesse interesse em fazer ou filosofia ou história, a sua chance de passar em filosofia seria o dobro da sua chance de passar em história. Essa informação mudaria a sua decisão? Talvez sim, talvez não, mas ter essa informação é legal, certo? Ah, é legal. E medicina? Como é que ficam os dados para medicina? Medicina foi o curso mais desejado por pessoas entre os 16 e os 36 anos que entraram no SISU ano passado. Com 16, 17 ou 18 anos, o estudante está no terceiro ensino médio pensando em medicina, mas a taxa de aprovação é uma das menores que tem. Muitos não passam, mas continuam tentando, e dos 19 aos 24 anos é fácil perceber que muita gente se dedica exclusivamente aos estudos para passar em medicina. Como é que você sabe isso? Eu sei porque a nota do Enem aumenta quando os candidatos são nessa faixa de idade. Bacana, então é sinal que o estudo deu certo, né? Não, muita gente aumenta a nota, mas não o suficiente para passar. As pessoas colocam toda a energia que elas têm nos estudos, a nota aumenta, ela fica em condições de passar em quase qualquer curso, menos no curso que elas sonham em passar. E aí, o que acontece? As pessoas se desgastam e desistem achando que medicina não é para elas, mesmo quando poderia ser. Dá para ver isso nos dados, porque de repente, na faixa dos 25 anos, a nota das pessoas que querem medicina começa a cair e a taxa de aprovação cai muito forte. Também, quem é que aguenta? Dos 17 até os 25 anos tentando entrar em medicina, chega uma hora a pessoa desgasta, a cabeça não aguenta mais. Qual é a idade que a pessoa mais passa? Entre 17 e 25 deve ter uma idade que a pessoa passa muito. Qual é a que mais passa? A faixa de 20 e 21 anos é onde a gente encontra a maior taxa de aprovação. 3% das pessoas dessa idade que queriam medicina conseguiram passar na chamada regular na primeira opção. 3% só isso? A faixa de 17 e 18 anos tem uma taxa de aprovação de 1,5%. E sabe o que é mais triste disso? O quê? Do momento que o estudante sai do ensino médio até os 27 anos, a menor taxa de aprovação acontece exatamente quando ele está no último ano da escola, no terceiro ensino médio. Eu não consigo entender por que isso acontece. O cara não está com tudo na cabeça ali, estudando no pique. Pois é. Os alunos saem do ensino médio tão preocupados com nota, trabalho, assistir aula, fazer tarefa para ganhar nota, que eles se tornam os alunos com a pior taxa de aprovação em medicina no Enem. E depois eles gastam vários anos para conseguir entender como mudar o estudo deles e aumentar essa nota. Só que muitos alunos não podem ficar vários anos tentando passar, e aí é onde eles desistem de alcançar aquilo que eles querem. É como se o aluno que sai do terceiro ano tivesse que desaprender um pouco as coisas da escola para passar. O que esse cara faz? A gente tem que entender o que vai acontecendo com o aluno quando ele sai da escola. Bom, saiu da escola, saiu prova, saiu aula, ele pode se dedicar mais ao estudo, e isso faz a aprovação dele mudar. Sai de 1,5% para 3%. Muda, mas não aumenta muito, né? Não aumenta porque muita gente continua estudando do mesmo jeito que estava na escola. A pessoa não critica o estudo dela. Em todos os casos, o que limita o estudante é o jeito que ele estuda. Quando eu comparo a taxa de aprovação de estudantes que usaram o Doodle na idade de 19 e 20 anos, a taxa de aprovação em medicina é 8 vezes maior que a taxa de aprovação dos alunos de terceiro ensino médio que não usaram Doodle. De 1,5 para 3 seria o dobro, ele sobe 8 vezes essa aprovação. É muito.
Sim, e no final das contas, o que muda, que permite esse avanço enorme de aumentar 8 vezes a taxa de aprovação, é o jeito que a pessoa estuda. Só que a pessoa não pode demorar para fazer essa mudança porque o estudo vai degenerando. Aos 22 anos, a taxa de aprovação começa a cair. Aos 25 anos, ela tem uma grande queda. Aos 30 anos, ela está na faixa de 1% de aprovação. E aos 33, ela está em 0,8%, que é a menor taxa desde os 16 anos. O interessante é que aos 34 anos essa taxa sai de 0,8% e bate em 1,5%, que é a taxa semelhante à taxa dos alunos do terceiro ensino médio. E a história desse aumento funciona assim: a pessoa sonha com medicina quando está no terceiro ensino médio, não consegue passar, faz outra faculdade, se forma com 25 anos, arruma um emprego, consegue juntar uma grana e começa a pensar no futuro. Será que é isso que eu quero fazer da minha vida? Será que não tem uma vida melhor que eu pudesse me dedicar e, sei lá, investir meu tempo, fazer talvez até uma outra faculdade? Nesse momento, o sonho de fazer medicina renasce no coração de muita gente. O desafio que essas pessoas enfrentam agora é a falta de tempo, porque elas não largam o emprego para estudar. Elas não têm tempo para ficar assistindo milhares de horas de aulas. Mas como elas já passaram pela faculdade, já trabalharam, essas pessoas sabem como se organizar melhor que a maioria das pessoas que estão só estudando, porque a vida adulta exige organização da gente. Por isso, apesar de todos os desafios, a taxa de aprovação da galera de 34 anos sobe. Alunos do terceiro ano muitas vezes têm menos experiência para se organizar porque eles estão acostumados a fazer as coisas da escola tudo na urgência. A prova é amanhã, estuda hoje. O trabalho que tem que entregar na última aula, o cara faz na penúltima aula. Estudar para passar no Enem não dá certo estudar assim. Os estudantes entre 17 e 21 anos costumam ter tempo, mas eles acabam gastando esse tempo no cursinho ou em métodos menos eficientes de estudo. Isso fica muito claro quando a gente percebe que a nota desses alunos sobe, mas não sobe muito. Ao contrário do que a gente vê acontecer com pessoas de 33 anos, que em um ano de estudo conseguem se organizar e aumentar a nota para passar aos 34 anos. E tem uma explicação para isso aí? Tem uma explicação. O estudante de 17 a 21 anos tem medo de não fazer o que todo mundo está fazendo, ele acha que não vai dar certo. A pessoa de 33 anos que decidiu fazer o Enem, ela não tem medo de fazer as coisas diferentes do que as outras pessoas da idade dela estão fazendo, porque ela sabe que a vida pune quem só faz o que os outros fazem. Quando alguém de 33 anos, já formado com emprego, diz que vai fazer medicina e se dedica a isso, ele não está ligando muito para o julgamento das pessoas que vão dizer assim: nossa, mas você vai jogar tudo fora para começar do zero. Essa pessoa de 33 anos já viveu o suficiente para entender que ela vai pagar o preço das escolhas dela, seja ficar onde ela está ou investir o tempo para mudar. Já o estudante de 17 a 21 anos, que decide continuar estudando como todo mundo está estudando, ele prefere errar com todo mundo do que se arriscar a fazer a coisa certa sozinho. A pessoa de 33, 34 anos já entendeu que ela precisa andar sozinha e escolher um método mais eficiente, porque ela precisa que as coisas aconteçam na vida dela de jeito mais rápido. Se você disser para uma pessoa de 34 anos: olha, a maioria das pessoas estuda assim, assistindo aula, e a melhor média de aprovação que elas conseguem com isso é 3% de aprovação. Você quer colocar tudo em jogo por 3% de chance de aprovação ou você quer procurar um caminho melhor? Essa pessoa mais madura vai pensar na hora: 3%? Pode trazer para cá um caminho melhor, que esse aí para mim não serve. Se você disser a mesma coisa para um estudante de 17 a 21 anos, que tem um caminho melhor, a primeira coisa que ele vai perguntar é: quantas pessoas já escolheram esse caminho? Você percebe a diferença? Seja qual for o curso que você tem o sonho de passar, se você resistir à tentação de fazer a mesma coisa que todo mundo da sua idade faz, você vai passar. Dá uma olhada nesse vídeo aqui do card, que mostra como um estudante conseguiu organizar o estudo dele para sair da faixa de 600 pontos e chegar na nota de 801 pontos no Enem. Você vai entender em detalhes tudo o que ele fez na preparação dele e não vai ter nenhuma dificuldade em fazer também. Compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos que estão pensando em prestar o Enem, porque certamente ele vai se enxergar em alguma dessas idades que eu falei. Vamos trazer essa aprovação para casa? Valeu!